9h21, hoje é o Dia do Consumidor. Temos aí várias lojas, várias marcas aproveitando para fazer promoções. Tem promoção rolando de brusinhas, tem promoção no supermercado. Quem sabe a gente acha aquele azeite baratinho, que o Megali falou mais cedo. Baratinho não, né? Baratinho. Pouquinho menos caríssimo na promoção. Temos entrevista a partir de agora para falar um pouco sobre os direitos do consumidor nesse dia e também nos outros todos ao longo do ano, contando com a participação dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Na linha com a gente o Robson Campos, diretor de Relações Institucionais do Procon de São Paulo, que faz a gentileza de nos atender. Tudo bem, Robson? Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer participar aí desse dia tão especial aí, que comemoramos essa data, Dia Mundial do Consumidor. Por que hoje é celebrada a data do consumidor, hein, Robson? Historicamente, essa data está atrelada aí a um discurso do ex-presidente John Kennedy, que fez uma menção aí à necessidade e à garantia fundamental de proteger, né, os cidadãos com relação aí às contratações de produtos e serviços, enfim, todas as suas atividades no mercado de consumo. E o Brasil, né, tradicionalmente, nós estamos aí, Fundação Procon São Paulo, em vias de comemorar seus 50 anos, em 2026, uma história, uma trajetória de contribuição para que esse dia não seja apenas um dia pontual de celebração, mas que seja um dia que a gente possa reiterar todos os esforços do Estado, da sociedade civil que trabalham a proteção e defesa do consumidor em nosso país. O Robson, eu não sabia que esse dia tinha nascido nos Estados Unidos, mas de fato, né, o consumo em massa é uma criação americana, né? O consumidor, o cliente tem sempre razão, e eles levam essas práticas aí muitas vezes ao paroxismo, criando até uns abusos por parte de consumidores, Roberta. Tem casos lá nos Estados Unidos de pessoas que vão numa loja, compram um vestido, não tiram a etiqueta, usam num casamento, no dia seguinte devolvem. Ah, ficou grande, quero devolver. E os caras devolvem a grana mesmo. Em que nível estamos atualmente, Robson, no direito do consumidor, o Brasil, na comparação com outros países? Olha, em primeiro lugar, a gente tem uma das melhores legislações do mundo, que envolve as relações de consumo, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, com 34 anos de vigência. E esse código, na verdade, ele norteia todas as diretrizes, né? Ele traz ali princípios, direitos básicos do consumidor, e na medida que esse código foi sendo difundido, sendo propagado aí em diversos setores, não só dos consumidores, mas junto aos fornecedores, a sociedade passou a incorporar essas exigências, né, esses direitos e deveres no seu dia a dia. Nós estamos com uma evolução muito positiva. O consumidor hoje ele tem consciência, né, ele tem atrelado aí a sua tomada de decisão na contratação de produtos e serviços, bastante informação, né? É lógico que nessa evolução tivemos inúmeras conquistas, mas temos desafios também. Temos dado aí a questão da tecnologia, inteligência artificial, né, os novos serviços tecnológicos que estão sendo colocados no mercado de consumo. Mas o balanço até então é muito, muito positivo. Isso deve a trabalhos excepcionais dos órgãos de defesa do consumidor, da qual a Fundação Procon é a primeira no país, e toda a articulação de sistemas de defesa do consumidor. No caso de São Paulo, por exemplo, nós temos hoje 378 Procons municipais conveniados no estado que trabalham tanto educação para o consumo, pesquisa do mercado de consumo, fiscalização do mercado de consumo, participação nas consultas públicas das agências reguladoras e nos projetos de lei, de forma que isso vai girando um ciclo virtuoso e os fornecedores entendem e sabem muito bem o valor que a voz do consumidor tem, ainda mais hoje no mundo aí de redes sociais. E falando em redes sociais, Robson, vamos aproveitar para tirar dúvidas aí bem práticas para esse dia, fim de semana, que vai ser recheado de promoções e de muita gente fazendo compras também em lojas virtuais, usando inclusive as redes sociais, o Instagram toda hora pisca alguma coisa e tudo mais, ou mesmo só a internet. Quais são os golpes mais frequentes que vocês têm acompanhado no caso de compras virtuais? Como é que o consumidor pode se proteger? Primeira coisa que eu acho importante destacar é o cuidado com a confirmação das informações, né? O aplicativo, os sites. A Fundação Procon também tem uma relação de sites não recomendados. Então, digitar o endereço
do site, não por sites de pesquisas de busca apenas, fazer a checagem, buscar a referência com relação ao endereço físico dessa empresa, que todas, em princípio, têm que ter uma identificação física para confirmar se aquela empresa está ou não habilitada, regular no mercado de consumo e, obviamente, usar os indicadores públicos de referência de reclamações. No nosso site, em vários outros sites oficiais, temos rankings e informações das reclamações, dos assuntos e problemas que os consumidores enfrentam com relação àquela empresa. E quanta demora na chegada? Em dias assim de promoções grandes, isso é normal que aconteça. Quais são os direitos do consumidor em relação a prazos? Quais são os órgãos também que o consumidor pode procurar, além do PROCON? O direito do consumidor ele é pautado no prometeu, cumpriu. Então, se o fornecedor, ele na oferta, na publicidade, ele informa o prazo para entrega e não cumpre esse prazo, ele tem, conforme o Código do Consumidor, opções de escolha do que vai acontecer. Ele pode ter a compra cancelada com a devolução do valor pago, ele pode ter o abatimento proporcional do preço por força desse atraso, né, e exigir aí, obviamente, quando cabível, o cumprimento forçado da obrigação, momento que ele possa ser informado de que não vai receber conforme contratado, conforme ofertado. E pode reclamar e deve reclamar, primeiramente junto à empresa. Essa recomendação padrão do PROCON é de sempre procurar primeiro os canais da empresa e, num segundo momento, procurar os órgãos de defesa do consumidor para formalizar a sua reclamação, que será, com certeza, bem exitosa, usando aí os índices históricos de solução de demandas trabalhadas pelos PROCONs. Mas, Robson, a pessoa, como é que ela comprova que tinha um prazo para entrega? Ela faz um print, por exemplo, no celular, anexa isso? Como é que funciona? Exatamente. Todas as informações no momento pré-contratual, elas são recomendadas a serem registradas, fotografadas, ou na nota fiscal, enfim, toda a documentação que o consumidor puder, ele deve juntar isso para confirmar aí, reforçar a sua alegação. Lembrando sempre que o consumidor, ele tem uma prerrogativa que é a proteção ao princípio da boa-fé. Então, vale sim a palavra nesse primeiro momento dele, ele foi informado de que o prazo seria XYZ e que a empresa, obviamente, vai ter que demonstrar o contrário. Então, é muito importante a presunção da boa-fé nas relações de consumo e o ônus da prova, neste caso de direito do consumidor, não necessariamente ele está atribuído ao consumidor. Ô Robson, a gente começou falando aqui de produtos devolvidos. O Brasil tem a chamada lei do arrependimento, né? Você tem, se não me engano, 7 dias úteis para devolver um programa um produto qualquer. Não precisa explicar, não precisa, enfim, tem obrigações mínimas ali. Isso é levado a cabo no Brasil? Se eu for numa loja devolver uma calça 3 dias depois, não gostei, coloquei, achei que eu fiquei gordo, eles vão me devolver a grana? Deve devolver sim, Megali. É o direito de arrependimento, está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Eu não preciso ter motivação, o vício, o defeito desse produto, apenas a compra fora do estabelecimento é garantido aí o cancelamento, né? A devolução, se eventualmente eu paguei, não importa a justificativa, eu tenho sim esse direito. E ele é praticado, mas é importante a difusão também dessa prerrogativa do consumidor neste momento. Satisfeitos? Satisfeitos. Robson Campos, diretor de Relações Institucionais do PROCON de São Paulo, conversando com a gente aqui na Band News FM neste Dia do Consumidor. Muito cuidado aí nas compras online, como o Robson deu a dica, confira direitinho todos os dados preenchidos, o prazo de entrega e cuidado com os sites também, principalmente quando é direcionado direto, né, pelas redes sociais. Cuidado com a veracidade, com a existência de verdade desses sites que são oferecidos o tempo todo, muitos falsos. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Nós é que agradecemos, o PROCON São Paulo sempre à disposição. Ótimo dia.